Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alguma coisa, estou de volta aqui. Problemas técnicos resolvidos, né? Estamos aqui tudo de boa novamente, de novo, testando os slides, ver se tudo certo. E aí nós vamos começar hoje estudando sobre, né, regiões metropolitanas do Brasil. Deixa eu me tirar do meio aqui, peraí. Pronto, me tirei aqui do negócio, né? Obrigado por ter esperado. Vê só, nós vamos estudar hoje sobre regiões metropolitanas do Brasil, continuando na mesma pegada, né, dos sistemas urbanos, das cidades urbanas. E aí, vamos modificar os vídeos agora vão ter no máximo 10 a 12 minutos, então, já sabendo disso, presta atenção aí, não saiam do vídeo, já deixa o joinha, comentem, né, e tudo mais, se inscrevam no canal, daqui também o da Escola Técnica de Limoeiro. Então, olha só, o que vai acontecer, né, nessa parte do assunto, é exatamente a estrutura da cidade que nós vamos estudar. Tá? A primeira estrutura seria a ideia da região metropolitana, que seria a unificação de alguns municípios. Tá? O que tem descrito na Constituição de 1988 é o seguinte, sobre o que é região metropolitana. Conjunto de municípios contíguos, ou seja, que fazem fronteiras, tá? E íntegras, só integrada aí, mas eu escrevi errado. Socioeconomicamente a uma cidade central. Qual seria a cidade central? Geralmente a cidade maior, no caso dessa região metropolitana que a gente tem do lado aqui, seria a região metropolitana de Recife. Então a cidade central seria Recife, com serviços públicos e infraestrutura em comum. A ideia da criação da região metropolitana seria para ajudar cidades menores, próximas às cidades maiores, a se desenvolverem mais, tá certo? Por que foi feito isso? Por que foi idealizado isso? A ideia era trazer um maior desenvolvimento para as cidades do Brasil. E aí a verba que vem para a cidade grande também transpassa para a cidade menor, a que faz parte, claro, da região metropolitana. O que vai integrar essas áreas? Primeiro, né, o limite entre elas, as fronteiras, e segundo ponto, você vai ter a questão da infraestrutura que a gente interliga. Por exemplo, transportes. Ônibus que transitam por essas áreas são das mesmas empresas, fazem parte da atuação na região metropolitana de uma área em específico. No caso de Recife, na região metropolitana de Recife, você vai ter vários tipos de transportes públicos integrando as áreas, levando de uma região para outra. Ipojuca para o Cabo, para Moreno, Jaboatão, Recife, Olinda, Itapissuma, até Itamaracá. Cara, quando eu ia para Itamaracá, eu pegava uma integração lá de Araçoiaba, né? Na cidade de Araçoiaba, que está ali em Laranjinha, pegava lá em Araçoiaba, passava por Igaraçu, aí parava em Igaraçu, pegava outra integração, aí quicava até Itamaracá. Aí lá, né, pegava. Eu ia de Limoeiro Carpina, Carpina, Araçoiaba, Araçoiaba, Itapissuma, Itapissuma, Itamaracá. Era basicamente isso. Demorava 4 horas de viagem. Tem a ver que eu dormi, caiu minha bagagem todinha no chão. O espremedor de laranja foi parar no pé do motorista. Eu tava levando o espremedor de laranja. Diga aí, velho. Vocês vão tudo de carro, lá na estirpe, né, velho? Hoje, né? Teve um primo meu que não. Tu vai de carro não, Mauro? Vou não. Ah, eu não vou de ônibus não. Vem aqui. Que coisa, né? Eu ia de um busão. Eu tinha 19 anos, 20 anos, eu ia de busão. Me lascava, mas ia, rapaz. Eu era brabo. Agora só, né? Trabalhei bastante, agora eu vou no meu carrinho, da humildade sempre. E aí você vai ter a região metropolitana tendo como ideia central a ajuda mútua entre os municípios e a interligação delas
entre infraestrutura e serviços públicos. Seria isso que caracteriza uma região metropolitana. Ajuda mútua nas verbas governamentais federais e estaduais e a interligação através de serviços entre uma região e outra, tá certo? Existem algumas regiões metropolitanas que são denominadas de RIDES, ou regiões integradas de desenvolvimento. O que seria uma RIDE? É um município, tá? Um município que está em duas unidades federativas, ou seja, em dois estados. O exemplo que eu trouxe aqui ao lado é o Distrito Federal, que está aí cinza no meio, tá? Que está exatamente no estado de Goiás e faz fronteira também com a região metropolitana de onde? De Minas Gerais. Então, esse município, né, no caso, o Distrito Federal, ele está interligado nas duas regiões metropolitanas, o que acaba formando uma RIDE. Então, é um município que está em duas unidades federativas. Nesse caso, seria exatamente Minas Gerais e Goiás, no caso do Distrito Federal, tá certo? Existem alguns outros lugares, em São Paulo também existe essa interligação entre elas. No interior de Pernambuco também, né, com a Paraíba também existe interligação com a região lá do sul de Pernambuco. Então, também vai existir, mas a principal do Brasil, a principal RIDE é exatamente essa aí do Distrito Federal, que é uma RIDE, repetindo, um município que está interligado em duas unidades federativas, ou seja, em dois estados, tá certo? Vamos continuar. I don't know what was to say it anyway. Essa música é massa, né? Nesse ritmo aí que botaram no joguinho. Oi, nega, tu que foi? Tu quer ver a aula, é? Tu quer ver o povo? Vem cá, sobe aqui. Vem. Olha, gente, a Atena veio assistir a aula da gente. Ai, meu Deus do céu, ela quer falar com vocês. Quer falar com vocês. Tá bom, nega? Não vou desce. Mas bora, falou com o povo já. Então, vê só. Aí você vai ter a ideia do que seria a chamada megalópole, ou seja, a fusão de duas regiões metropolitanas gigantescas, as maiores do Brasil. Isso pode acontecer em qualquer região do mundo, acontece também no Brasil a fusão dessas duas regiões metropolitanas, formando a primeira megalópole brasileira, que é a megalópole de São Paulo e Rio de Janeiro, dando uma totalidade de 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas, incluindo as duas regiões metropolitanas. E o que interliga, o que acontece para se formar uma megalópole? É quando uma metrópole, no caso, uma região metropolitana de um estado, se interliga com a outra. No caso, a região metropolitana de São Paulo se interliga com a do Rio de Janeiro e vice-versa, através de uma rodovia criada durante o período ainda do governo militar, que é a rodovia Presidente Dutra, tá certo? Também conhecida como BR-116, a rodovia que mais possui fluxo de automóveis no Brasil, uma das rodovias mais importantes do nosso país, que interligam as duas maiores cidades do Brasil, é a chamada rodovia Presidente Dutra, tá? Que é a BR-116, que vocês estão vendo aí, numa linha ligando São Paulo até o Rio de Janeiro. E dentro dessa linha você pode ver todas as áreas, né, avermelhadas são regiões metropolitanas com indústrias que acabam interligando São Paulo até lá no Rio de Janeiro, na região de Resende e Volta Redonda, desde a região de Guaratinguetá, no Cruzeiro aí, até Volta Redonda com o Rio de Janeiro. Então, megalópole seria a fusão, né, a junção de duas grandes regiões metropolitanas que o país tem a oferecer, nesse caso o Brasil, com cerca de 20 milhões de pessoas, tá certo? Vamos continuar. E por fim, o plano diretor. O plano diretor tem como objetivo organizar a cidade, tá? Toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor, certo? E como vai funcionar isso, né? Primeiro, quais são as diretrizes básicas do plano diretor? O plano diretor é baseado no chamado Estatuto da Cidade, que seria exatamente o sistema administrativo organizacional da cidade. Primeiro ponto, o Estatuto da Cidade, que vai formar o chamado plano diretor. Regularização e posse de terrenos, divisão do terreno e dizer a quem pertence o quê. Isso vai ser lavrado em cartório, através do certidão da casa. Como é o nome da certidão da casa, meu Deus? Escritura da casa, eu parei para lembrar, porque senão não lembraria. Então você vai ter a escritura que vai fornecer a prefeitura e ela vai dividir, estipular o que é rodovia, o que é estrada, o que é casa, o que é zona urbana, o que é zona rural, tá certo? Depois, o acompanhamento das áreas de risco, se existe área de risco dentro de uma cidade,
Essa área de risco vai ter que ser acompanhada pela prefeitura, né, pelo governo da cidade, pelo governo do município. No caso aqui, seria as áreas ribeirinhas, né, que nesse período de chuva agora, o rio ele transbordou, aumentou muito de nível, não transbordou, aumentou muito de nível e já deixa a galera da barriguda já em alerta, né? Organização entre cidade e campo, saber o que é cidade, saber o que é campo, saber quem paga IPTU e quem paga ITR, que a gente viu na outra aula, né? IPTU é da área urbana, ITR é da área rural. Então, segregar e saber qual seria a área produtora e qual seria a área urbanificada. Além, claro, da preservação do meio ambiente, que é de extrema importância, está tanto o Estatuto da Cidade, que é de defesa da cidade inteira, quanto também nos projetos do plano diretor de cada administração. Seria a preservação do meio ambiente. Fazer a cidade crescer, preservando o meio ambiente. O plano diretor, como eu falei, é para a cidade com 20 mil pessoas. Acima de 20 mil pessoas, você instala isso de acordo com a Constituição de 88. E ela vai, né, um dos focos do plano diretor seria estipular o que seria de interesse público, tá? Interesse público e privado. Em quais setores? Primeiro, o setor turístico, tá? O que seria de setor turístico? Preservar os interesses turísticos, mostrar qual seria a área de turismo numa cidade. Lembrando, tem a área turística, né? Tem grandes acontecimentos, grandes áreas aqui turísticas, né? Grandes áreas de importância, mas em outras cidades tem, como por exemplo, Igaraçu, tem as áreas e é responsabilidade da prefeitura, através do plano diretor, criar um projeto para isso. Empreendimentos, indústrias, fábricas, né, que podem surgir na cidade e seus impactos socioambientais também faz parte do plano diretor. Ele tem que analisar e saber onde vou colocar. Eu não posso colocar uma fábrica no meio da cidade, por exemplo. Eu tenho que colocar essa fábrica afastada da cidade. E se a cidade crescer desordenadamente e se aproximar muito da fábrica, é papel do plano diretor desativar essa fábrica nesse lugar e realocar ela em outro lugar que seja longe da cidade, tá certo? Essa é a ideia do uso adequado do espaço urbano. Você vai planejar o que é espaço urbano, como funciona o espaço urbano. Não tendo as vielas muito estreitas. Por exemplo, aqui em Limoeiro, ali no Banco Santander, aquele bequinho do Banco Santander, ali é mal planejado. Não dá para passar direito nenhum carro, né? Então não vai ser muito bem planejado. Então existem várias ruas que não são planejadas. Ou esses novos condomínios que são construídos são planejados, as ruas mais espaçadas, né? Todas feitas em quadras. Então seria a ideia da utilização correta do espaço urbano, seria papel do plano diretor. E por fim, a lei de zoneamento. Dentro do plano diretor, essa lei de zoneamento estaria referente ao espaço urbano, à utilização correta do espaço urbano, e interligar esses espaços urbanos através de serviços públicos, como educação, saúde, transporte, moradia. Tudo isso é responsabilidade da prefeitura através do plano diretor. As prefeituras cumprem esse plano diretor, nem todas elas cumprem o plano diretor, né? Elas cumprem em partes, porque tudo isso é responsabilidade do governo, da prefeitura, do município, e é através desse plano diretor. E como ela vai interagir com essas áreas é de cada gestão. Cada gestão vai ter um plano diretor diferente. Cada uma tem que fazer tomar uma atitude dentro desses parâmetros, né? Zonear a área, saber o que é urbano, saber o que é rural, o que é de interesse turístico ou industrial, dividir as áreas. Aqui em Limoeiro, por exemplo, ali indo para Feira Nova, ele dividiu uma áreazinha que seria para a área industrial. Então está correto, porque é longe da cidade, afastado da área urbana, para não ter um impacto, né, muito grande para as pessoas, né, um impacto socioambiental, socioeconômico. Então tudo isso seria por parte do plano diretor. Galerinha, acabei, desculpa, passei 2 minutinhos, perdão, né? Acho que foi 2 minutinhos, não, 1 minutinho, que eu vou editar o vídeo ainda, mas fique com Deus, muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham entendido tudo. Qualquer coisa, voltem o vídeo, vão de novo. Pode falar comigo no Instagram, né? Pode perguntar lá no Google Classroom, fique à vontade. Beijo e abraço, até a próxima, falou, até semana que vem.